A história de Lázaro, gente, é bem interessante, porque a gente, em toda a história bíblica, né, a gente vê Deus, desde a sua criação, passando por toda a história e vendo aqui também na pessoa de Jesus, o grande objetivo central da Escritura e de tudo, de toda a criação, digamos assim, de tudo que Deus faz, né? E tudo que Deus faz, Ele faz com o único propósito central, né? De que o seu nome seja glorificado, e o seu nome seja exaltado, que a sua obra seja conhecida, que o seu nome seja agradecido. Ou seja, a gente pode perguntar, mas onde que isso se encaixa, né, na história da morte de uma pessoa? Nós estamos diante de uma história que Lázaro era amigo de Jesus. O texto fala que Jesus o amava muito, né? Tanto ele, como Marta e como Maria. Mas Jesus pega algo, passa na história com um propósito central, um propósito eterno. Ou seja, está todo mundo envolvido ali com a doença de Lázaro, né? As suas irmãs muito preocupadas, os discípulos também, né? Eles estavam também imersos, né, em toda a história, envolvidos de alguma maneira, e os judeus também, todo mundo ali envolvido naquela história de Lázaro. Como a gente já aprendeu, Lázaro estava doente, né? Dudu pegou essa parte. Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente e, digamos que na lógica humana, todo mundo esperava que Jesus ia logo de encontro a ele. Quando Jesus recebe a notícia, Lázaro está doente, né? A gente podia pensar de maneira humana, não, assim que Jesus recebesse a notícia, logo ele iria, né, ao encontro de Lázaro, porque Lázaro, como o texto fala, Jesus amava muito a Lázaro, né, e as suas irmãs. Só que o ponto interessante é que a preocupação de Jesus, como eu falei, e é revelado nesse texto, e é revelado em toda a história, em tudo que a gente for ler na Escritura, a preocupação de Deus com o seu plano, né? O objetivo de Deus, a fidelidade dele com o plano dele que é irrevogável, com o plano dele que já estava escrito na eternidade, né? Ele está vivendo um momento ali, ele vê que todo mundo está envolvido, só que ele é fiel para aquilo que ele foi estabelecido. Ou seja, a gente vê algumas facetas de Jesus no texto, do Jesus humano, né? A gente vê que Jesus, mais na frente a gente vai ver como Jesus chorou, né? A gente vai falar. Só que a gente vê que ao mesmo tempo, o elo dele com o Pai, a preocupação dele estava em ser fiel ao plano soberano dele. A gente vai ver isso. E a gente pode já observar desde o começo, no verso 4, que ele vai falar, né? Quando Jesus ouviu a respeito sobre a doença de Lázaro. Lázaro ainda não tinha morrido, né? Mas Lázaro estava doente. Aí no verso 4 diz o seguinte, ó. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou seja, enquanto estava todo mundo envolvido ali, Lázaro ainda estava doente. Só que Jesus, na sua percepção, na sua onisciência, ele sabia que Lázaro viria morrer, né? Mas ele já vai deixando de bate pronto, né? É para minha glória. Não se preocupe. As circunstâncias dessa vida, como se Jesus estivesse mencionando, né? Elas não são comparáveis com o plano eterno que eu tenho. É muito limitado. Diante da glória que eu vou revelar para vocês. E que ele iria revelar onde? Na cruz, na consumação, né? Ou seja, quando todos estão ali, de maneira, com certeza, são seres humanos, estão ali envolvidos, né, pela doença e depois pela morte de Lázaro, mas Jesus os desafia por uma perspectiva maior. E a gente vai ver mais na frente. Aí Jesus vai falar no verso 4, essa doença é para a minha glória, para que o Filho de Deus seja glorificado. E diante disso, meus irmãos, a gente pode ver algumas curiosidades a respeito do texto, né? O que estava envolvido aqui também, que Jesus já estava sofrendo desde o começo, né? Um certo tipo de perseguição, né? Os judeus já queriam criminar Jesus e pegar e apedrejar Jesus, né? Estavam só esperando um momento certo. E quando Jesus recebe a notícia, teve a possibilidade de voltar,
Só que aí um dos discípulos vai falar, né? A gente já veio de lá. É como se ele dissesse, se a gente voltar para lá, o Senhor tem um grande grau de possibilidade de ser apedrejado. E Jesus segue a história, né? E uma das curiosidades que como eu falei, quando Jesus recebe a notícia, até ele receber a notícia e ele ir de fato a encontrar Lázaro, se passa 4 dias, né? O texto vai falar no verso 17, né? Quando Jesus chega ao sepulcro, já havia 4 dias, né? Jesus recebe a notícia com 2 e chega lá com 4, né? Ou seja, chegou um pouco atrasado, né? Aí quando Jesus chega, outra curiosidade do texto que a gente pode observar, uma coisa cultural que tinha, os judeus eles acreditavam que quando uma pessoa morria, né, ela morria ali, a alma dela ficava meio que em torno, ali próximo. E até o 3º dia, eles acreditavam nisso, os rabinos judeus, havia possibilidade do espírito voltar ao corpo daquela pessoa, ou seja, havia uma possibilidade, não de uma ressurreição, né, mas que ele pudesse voltar à vida. Ou seja, até o 3º dia eles acreditavam. A partir do 4º dia, porque a partir do 4º dia, quando é que exatamente o dia que Jesus chegou lá, a gente pode pensar que até o corpo dele já estava em estado de decomposição. Ou seja, ninguém mais acreditava mais no que poderia acontecer. Seja os discípulos, seja Marta e Maria e seja os judeus. Ou seja, já 4º dia não, já foi. Né? Já não tem mais jeito não. Não havia mais possibilidade alguma de Lázaro retornar à vida, como eu falei, porque eles acreditavam que até o 3º dia, né, havia uma possibilidade, uma crença que eles tinham, e não foi o que aconteceu, né? Chegou o 4º dia e Jesus chega lá. Só que interessante, quando Jesus chega, e tudo isso a gente crê na sua soberania de maneira intencional, proposital, Jesus já começa a se revelar, né? Como eu falei, o propósito dele desde o início é revelar o seu plano glorioso e que o seu nome seja glorificado, né? Interessante que os 2 grupos de pessoas, tanto a primeiro momento Jesus com os discípulos e depois com Marta e Maria e os judeus, o primeiro grupo, eu diria que é os discípulos. Quando Jesus fala, ele apenas está dormindo, né? Ele apenas dorme. Os discípulos se acalmam, né? Se Jesus, o Senhor está falando que eles estão dormindo, então ele vai ficar bem, né? Vai ficar tudo bem. Só que, olha como Jesus trata, logo depois vai falar, Lázaro não está dormindo, Lázaro está morto. Ou seja, a maneira como Jesus trata a morte é como se ele dissesse, ele está apenas dormindo. Ou seja, não era muito difícil Jesus ressuscitar Lázaro, né? Não era algo, para eles, era algo esplendoroso. Mas para Jesus, ele está apenas dormindo. Calma, está apenas dormindo. E os discípulos, na sua humanidade, né? Ainda bem, que ele está apenas dormindo, então vai ficar tudo bem. E a gente vê o primeiro grupo de pessoas aí, digamos assim, até de maneira natural. Eles revelam a sua humanidade, os discípulos, e eles estão envolvidos nisso, mas ao mesmo tempo eles não conseguem perceber que eles estão diante do Filho de Deus, do Deus eterno, de Jesus encarnado. Que ele tinha o poder, ou seja, já não era tão novo assim que de fato Jesus era o Cristo. Jesus já tinha se revelado para eles. Jesus já falava, eu sou o Cristo. Eu sou o Filho de Deus eterno. Creiam em mim. Ou seja, ao mesmo tempo que os discípulos estavam envolvidos ali, Jesus está falando, vocês têm que olhar para mim, vocês têm que me ver como Deus eterno. Aí Jesus vai se revelar no verso 25, né, como eu falei. Jesus vai falar, eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, Lázaro já vinha a óbito, né? E Jesus vai falar, ele vai falar para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus já está pensando lá na frente, no plano de redenção. Ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele é aquele que iria ressuscitar. Ou seja, ele já revela o plano dele eterno e glorioso. E ele está,
como se estivesse alertando, mostrando, ó, eu sou. Vocês têm que olhar para mim, eu sou o Deus eterno. E logo em seguida, como eu falei, o primeiro grupo, os discípulos, né? E os discípulos, quando chegam, com certeza, quando eles chegam lá e vê Lázaro morto, os discípulos devem ter ficado se perguntando, né? Por que demorou tanto nesse negócio? Ou seja, tanto eles como Marta e Maria estavam numa perspectiva terrena. Eles até acreditavam que Jesus poderia ressuscitar Lázaro. Mas como eu falei, quarto dia, a probabilidade era muito pouca. Mas o que mais chama a atenção, como eu falei já desde o início, que mais à frente a gente vai ver, vai ficar a exposição para mais na frente, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, no início, como eu falei, Jesus já alerta o propósito disso tudo, que seria a glória dele. Mas o mais interessante, que o fator principal disso tudo não seria a ressurreição de Lázaro, seria a revelação do plano redentivo de Deus. O texto segue, né? No verso 21, Marta vai falar, né? Disse-lhe Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, percepção de Marta de maneira limitada naquele momento, né? Ó, o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor tivesse chegado logo, tinha dado tempo. O Senhor tem ela com o Pai. O Senhor e o Pai são um. Então teria dado tempo se o Senhor tivesse chegado. A mesma queixa, né? Vamos dizer assim, que Maria tem, Marta tem, Maria também vai ter. No verso 32, né? No verso 32, Jesus chega para Maria e Maria fala a mesma coisa. No verso 32, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E diante disso, tanto Marta como Maria revelam o seu coração humano naquele momento. Estavam envolvidos naquela situação. Interessante, você for ver. Eles estão diante do Salvador, né? Tanto Marta como Maria, os discípulos e os judeus naquele cenário todo. E o foco principal era a vida de Lázaro naquele momento, né? Era a morte de Lázaro. E eles estão tão envolvidos que eles não conseguem ver o algo a mais, né? Uma percepção a mais. E segue o texto, né? A gente for ver, a gente caminha um pouquinho mais para frente, a gente vai perceber que todo o cenário estava montado para que se manifestasse a glória de Deus, como eu falei desde o princípio, o propósito de Deus fosse revelado e a sua glória, para a glória dele e para o louvor dele, né? E quando chega no verso, muito interessante, quando chega no verso 33 e 34, diz o seguinte: ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. No verso 33. No verso 34 fala o seguinte: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Responderam-lhes. E no verso 35 vai dizer: Jesus chorou, né? Interessante isso que eu estava lendo. Todas as interpretações que as pessoas têm, quando no verso 35 diz Jesus chorou, mostra o lado humano de Jesus, né? Mas com certeza, por grande parte dos teólogos, eles acreditam que de fato Jesus estava envolvido naquele cenário todo, né, de luto ali. Só que o texto vai dizer e vai falar, né, nos versos 33 e 34, que Jesus agitou-se muito e seu espírito estava perturbado. Ou seja, Jesus, mais à frente, ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Só que, como eu falei, os certos teólogos acreditam que não era só uma questão de estar envolvido com a morte de Lázaro. Jesus se agitou, se perturbou muito com a condição humana como um todo. Ou seja, não era só uma percepção terrena ali daquele momento que Lázaro
estava doente, morreu. Mas ao Jesus ver toda aquela cena, o íntimo de Jesus se perturbou, a sua alma se perturbou, se agitou, ao olhar o impacto da queda na raça humana. E ao mesmo tempo que ele está olhando aquele cenário, ele olha para a cruz, para onde ele iria mais na frente. A gente vê que a história vai seguir e vai terminar na cruz. Ou seja, Jesus já sabia onde era o fim dele. Ou seja, enquanto estão todos envolvidos, né? Estão todos ali naquele momento, Jesus olha, sim, ele se agitou, ele se envolveu como ser humano na morte de Lázaro. Só que seu espírito se perturbou, né, e ficou agitado ao olhar a humanidade e ver o tamanho do impacto que a queda do pecado causou na humanidade. E ele sabia o quão glorioso seria doloroso ir para a cruz. Ele sabia que o fim seria lá na cruz, mas que o próprio nome dele, que ele seria exaltado. Ou seja, a interpretação correta de ao ver esse versículo, Jesus chorou, sim, ele estava envolvido com Lázaro naquele momento, né? Todo seu contexto, né? Só que ele sabia que iria ressuscitar, mas também tem uma percepção do seu plano eterno. Ele vê o tamanho da necessidade humana por salvação. E ao ver isso, a gente se alegra, né? Porque a gente vê enquanto estão todos ali envolvidos, eu não sei você, mas quando eu vi esse texto e quando eu li, meu coração se alegrou e a gente se vê no texto. Por quê? Porque a gente vê a preocupação de todos ali, que sim, era legítimo, né? Se preocupar com estar diante de um luto, né? Normal, tudo normal. Mas a gente vê o Deus eterno envolvido na causa humana. Ele está ali presente. E ele olha para a condição humana caída. Isso é magnífico. E ele vai começar a revelar o plano da cruz. Enquanto está todo mundo ali envolvido, somente naquela morte, somente entre aspas, né? Na morte de Lázaro, Deus está desafiando todos eles e a nós também para uma percepção maior, para algo maior, para uma realidade maior. E Jesus o texto revela, né, que o seu coração, ele se perturbou e ficou agitado. E é magnífico, como eu falei, a gente vê o plano glorioso do Senhor diante disso. E o nosso coração se alegra porque a redenção e o final de tudo isso, de Jesus na cruz, envolve a gente também, né? Já serve como aplicação para a gente. A gente vê o Deus inserido na história, encarnado, se revelou e faz toda essa obra, não porque a humanidade merecia, mas porque por graça e misericórdia ele se manifesta. E ele faz tudo isso, e mais na frente ele iria ressuscitar Lázaro. Só que o ressuscitar Lázaro diante do plano eterno dele era algo secundário diante da obra redentora dele, né? Iria perder o foco ali. A ressurreição de Lázaro ia ficar um pouco encostada diante da gloriosa redenção de Jesus, redenção de Deus através de Jesus, que iria reconciliar consigo todas as coisas. Ou seja, não era só simplesmente ressuscitar Lázaro, é a reconciliação do cosmos, de tudo, do ser humano, de tudo. Ou seja, Jesus desafia tanto os que estão aqui, né, no texto, como a gente também, a viver uma perspectiva eterna, além. Não que a gente não vá se preocupar com os nossos problemas terrenos. É comum, é normal, a gente é ser humano. Nós não temos os atributos que são simplesmente os atributos que pertencem ao próprio Deus. Mas diante disso, e a gente vê que Jesus não fica à parte de tudo isso, Jesus se envolve, né? Jesus chora a respeito de Lázaro. Mas ele desafia, mesmo adiante da situação, que é uma situação, digamos que mais extraordinária que possa acontecer na vida, que seria a morte de uma pessoa,
acredito que não existe algo mais acima, né? Que a morte de uma pessoa. Crise financeira, fica qualquer outro tipo de problema. A morte de alguém querido é algo que envolve muito. Mas mesmo diante dessa situação, Jesus convida a gente a olhar, como eu falei, para uma realidade eterna. Que a gente vê a história, a humanidade que sempre teve os seus problemas, mas que o Cristo revelado, glorioso, gracioso, bondoso, se manifestou. E a nossa alegria está nisso aí. O nosso coração, para nós que fomos alcançados com a mensagem do Evangelho, está aí. Que a gente vê, por mais que os problemas que a gente passa, dificuldade, de maneira terrena, provações, quando a gente olha para a criação, é como se a gente pegasse uma lupa e olhasse o todo. Ou seja, quando você pega uma lupa, você pega específica, né? Mas quando você tira, você olha para o todo. E Jesus nos desafia a olhar dessa maneira. Olhar para a história bíblica, e a gente tem algo esplendoroso, que é a Escritura, que nos revela a obra redentora de Deus, ou seja, do início até a consumação. Nós temos em nossas mãos a palavra do Eterno, né? A palavra do Eterno. E diante disso, já para concluir, gente, a gente faz a pergunta, né? Como a gente pode viver uma vida na perspectiva eterna? Um olhar que não seja limitado, mas um olhar que seja parecido com o de Jesus. Antes de mais nada, o que precisa haver por parte de nós, acima de tudo, primeiro é o quê? Arrependimento. É a gente reconhecer que nós somos seres humanos caídos, que nós somos propensos a viver para nós mesmos. Primeiro de tudo é isso. Porque essa raiz caída adâmica está dentro de nós. E só mediante o Cristo ressurreto é que a gente tem condição de viver uma perspectiva eterna. Por quê? Porque o Adão, a raiz adâmica em nosso coração, vive de maneira terrena, limitada. Ele quer resolver o seu problema aqui e agora. Ele quer satisfazer as suas necessidades aqui e agora. Quer viver o seu bel prazer aqui e agora. O Deus eterno, Deus da história, glorioso, ele nos desafia ao arrependimento. E ao começar o arrependimento, a gente começa a enxergar as coisas com outra ótica, com outra cosmovisão. E a partir daí a gente começa a ver as coisas de outra maneira. Com outra perspectiva, com outro olhar. Que olhar é esse? O olhar eterno. Ou seja, tudo começa com arrependimento. A gente reconhecer a nossa condição. A gente reconhecer que Deus e a sua palavra é a verdade. E a gente começa a pautar a nossa vida em cima disso. E a gente começa a viver sobre uma ótima perspectiva de reino de Deus. Né? A gente começa a ver o reino de Deus manifestado na história, na criação. O ser humano se afasta. Nós vemos o reino de Deus manifestado na redenção. E a gente almeja a esperança da consumação. E a gente vê que nós vivemos para a glória desse reino, para a glória do próprio Deus eterno. Ou seja, como a gente pode viver essa perspectiva? Primeiro, arrependimento. Segundo, viver essa perspectiva de reino de Deus, que é o reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito. Né? E diante disso, eu queria até citar, que na verdade eu ia citar duas perguntas, né? Eu queria até deixar aqui como
citando, né, um dos documentos da gente que a gente sempre, que a gente também vai explorar como igreja local, é o Catecismo Nova Cidade, né? O que é o Catecismo Nova Cidade? Você pode pesquisar depois. São 52 perguntas. Ele faz a pergunta, é bem simples, ele faz a pergunta e logo em seguida ele tem a resposta. É algo bem didático assim, é algo muito simples, mas muito rico, sabe? Muito rico e muito bom. Eu queria indicar para vocês. E são 50, como eu falei, são 52 perguntas seguidas de resposta. Ele já faz a pergunta e em seguida já tem a resposta para a pergunta. E eu queria citar uma das perguntas, né? Que seria a pergunta número 6, que é mais ou menos em cima do que a gente está trabalhando nessa noite. Pergunta número 6 fala o seguinte, ó, como glorificamos a Deus, né? Pergunta muito simples, né? Como é que a gente glorifica a Deus? É uma pergunta simples, mas às vezes a gente passa no nosso dia a dia que, poxa, como a gente glorificar a Deus? Às vezes a gente tem a ideia, né? Não, eu vou glorificar a Deus, esperar o domingo lá que eu vou lá cantar, né? Tal, vou ofertar, vou cear, vou ler a Bíblia. Mas ele já tem a resposta, né? Como é que a gente glorifica a Deus? Glorificamos a Deus, ele já tem a resposta, né? Glorificamos a Deus alegrando-se nele, confiando nele e obedecendo a ele. Como é que a gente glorifica a Deus? Alegrando-se nele. Ou seja, quando é que eu glorifico a Deus? Só simplesmente quando eu canto? Não. Como eu falei, quando eu vivo de maneira alegre diante dessa perspectiva eterna. Ou seja, eu olho para as circunstâncias da vida, mas o meu coração, eu levo o meu coração a se alegrar nele. E ao alegrar, consequentemente, vai gerar o quê? Vai gerar confiança nele. Né? Ao gerar confiança nele, naturalmente eu vou obedecer à sua vontade. Ou seja, é meio que sequencial. Eu me alegro nele, e ao me alegrar nele, porque a alegria é como se a alegria gerasse confiança. Ou seja, já viu quando você se alegra em algo, você confia naquilo. Né? Como se você estivesse devotando seu coração àquilo. E quando você se alegra, naturalmente seu coração vai se inclinar para gerar uma confiança. A sua vida vai começar a ser pautada naquilo. E se você se alegra, se você confia, você vai obedecer a sua vontade. Né? Muito simples. Ou seja, como é que a gente glorifica a Deus? Alegrando nele, obedecendo nele e confiando nele. Né? Como diz o Paulo em Coríntios, né? Quer comamos ou quer bebamos, né? Ou façamos qualquer outra coisa, façamos isso para a glória de Deus. E eu queria desafiar a gente, como eu falei no começo, o culto, a celebração do culto é um momento de renovação de aliança, né? Como eu citei. A gente olha para trás, vê a semana. Se eu pedisse para cada um de nós refletir um pouco como foi essa semana, eu tenho certeza que, por mais as lutas e de dificuldades, você iria enxergar a provisão de Deus na sua vida. Se você parasse, se você olhasse com esse olhar eterno, né? Você iria, por algum momento, que às vezes na agitação você não consegue perceber, mas se você parasse para refletir um pouquinho e expandir um pouco, por mais que essa semana tenha sido das mais difíceis, mas você vai enxergar algo da bondade do Senhor manifesta. Ou seja, o culto ele representa isso, né? A gente olha para trás, vê a bondade do Senhor na semana e a gente renova a aliança com o Senhor. A gente glorifica Ele pelos feitos dele, pela bondade, pelo amor. E a gente, como comunidade, a gente expressa isso.
Por isso que a gente sai de casa, né? A gente não está só simplesmente se reunindo para cumprir algo ritual, só simplesmente. É algo de fato intencional. É algo de fato que é a nossa vida. Entendeu? Que o culto não é algo à parte, é algo que a gente passa a semana inteira, de 6 dias ali fazendo o nosso trabalho, e chegando no domingo, não é só simplesmente, eu vou lá para mim, tipo, pedir a Deus alguma coisa para Ele abençoar a minha semana. Não. A gente vai lá para glorificar o Senhor e ver quão grandes coisas a gente tem feito. Se alegrar nele, confiar nele e obedecer à vontade dele. Ou seja, como a gente ouviu semana passada, através da FP, que a comunidade local, acima de tudo, né, a igreja local, ela tem um caráter formador, né? Um caráter que forma, que molda a gente. E o objetivo de tudo isso é isso, que a gente molde a nossa vida através da Escritura, através da palavra, para a glória de Deus. Amém, gente?